Saúdo a todos com a paz do Senhor. Gostaria de estar compartilhando mais um texto da Palavra de Deus. Nós vamos estar meditando no Salmo 30, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que meus inimigos se regozijassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo maravilhoso da palavra de Deus, muito conhecido, onde nós vemos Davi louvando a Deus. Então nós sabemos que o rei Davi foi um grande adorador, foi um homem que tinha prazer em louvar ao Senhor, mas esse louvor que tinha nos lábios de Davi, não era porque a vida de Davi foi um mar de rosas, não é porque a vida de Davi foi fácil. Embora Davi terminou seus dias como homem vitorioso, Davi teve que enfrentar muitas batalhas. Davi teve que passar por muitas provações, aflições, angústias. Mas nós vemos que Davi, ele perseverou em louvar ao Senhor. Davi, ele perseverou em adorar ao Senhor. Ele perseverou em orar, em clamar ao Senhor. E nós vemos que o Pai Celestial concedeu a Davi uma grande vitória. Não é diferente na minha vida e na sua vida. Passamos por momentos muito difíceis, por muitas angústias, por muitas aflições e tristezas e sofrimentos, até derrotas, mas não podemos deixar de louvar, de exaltar o nosso Deus, porque Ele é maravilhoso sobre as nossas vidas e Ele é poderoso para nos dar vitória, assim como Ele deu vitória para Davi. Davi teve que enfrentar as feras do campo. Davi enfrentou um leão, enfrentou um urso, teve que enfrentar o gigante Golias, viveu uma boa parte da sua vida fugindo do rei Saul que queria matá-lo. Então Davi enfrentou muitas batalhas, muito sofrimento, mas não deixou de louvar a Deus, não deixou de clamar a Deus em oração, não deixou de acreditar que Deus iria mudar a sua sorte. E da mesma maneira na minha vida e na sua vida, não podemos deixar de acreditar naquilo que Deus pode fazer em nosso favor. Não podemos deixar de louvar a Deus. Não podemos deixar de adorá-lo, de buscá-lo em oração, de meditar na sua palavra. Porque a nossa vitória, ela está em Deus. Não existe outro caminho para obtermos vitória na nossa vida, para sermos abençoados, que não seja louvando e adorando ao Senhor nosso Deus. Então Davi, ele começa esse salmo dizendo: eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem sobre mim. Então nós vemos que muitas ciladas foram armadas no caminho de Davi. Muitos inimigos se levantaram contra a vida de Davi. Mas Davi, ele louva a Deus dizendo: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor me livrou. O Senhor me livrou das ciladas. O Senhor me livrou dos inimigos. O Senhor não deixou que o inimigo triunfasse sobre mim. E por isso eu te louvo. Por isso eu te adoro. Da mesma maneira, eu e você podemos adorar o Senhor, porque Ele nos livra do adversário. Ele nos livra das ciladas dessa vida. Ele nos livra das astutas ciladas de Satanás. Ele nos livra da fúria do nosso adversário. Então o nosso Deus, Ele nos livra. Ele não permite que o adversário triunfe sobre nós. O adversário não vai triunfar sobre a sua vida. O adversário não vai triunfar sobre a sua história. Apenas perseverem em adorar a Deus. Apenas perseverem em buscar a Deus em oração. Apenas persevere em meditar na palavra de Deus e em obedecê-la. Porque Deus é poderoso para mudar o quadro da sua vida, assim como mudou o quadro da vida de Davi. E Davi, ele prossegue dizendo: Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Louvado seja Deus. Nós vemos que Davi, ele se sentia enfermo, né?
ele se sentia ferido, ele se sentia machucado, mas ele diz: Senhor, eu clamei a ti e tu me saraste. Louvado seja Deus. É clamando ao Senhor que nós seremos curados. É clamando ao Senhor que nós seremos restaurados. É clamando ao Senhor que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo será curada, será renovada, será avivada, será santificada. É através do clamor, é através da oração que Deus ele trabalha em nosso favor, que Deus ele sara a nossa terra, que Deus ele muda a nossa história. É através do clamor, é através da oração. E Davi sabia disso. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graça ao seu santo nome. Louvado seja Deus. Então nós vemos o salmista aqui dizendo: vocês que são servos de Deus, são santos de Deus, louvai, salmodiai o seu nome, louvado seja Deus. Deus ele é digno da honra, ele é digno da glória, ele é digno do louvor. Se você é um filho de Deus, independente da circunstância da sua vida, continue louvando ao Senhor, continue adorando ao Senhor, porque ele é poderoso para mudar a tua sorte. E ele continua dizendo: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Louvado seja Deus. Deus ele não tem prazer em se irar. Deus ele não tem prazer em castigar. Deus ele não tem prazer no sofrimento do ser humano. Mas diz aqui que o seu favor ele dura a vida inteira. A ira de Deus pode durar um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. A misericórdia de Deus não tem fim. Louvado seja Deus. Então, ainda que Deus permita muitas vezes que passamos por momentos de dificuldade, de angústia, de tribulações, mas o salmista Davi ele diz: a sua ira dura só um momento, mas no seu favor, o seu favor dura a vida inteira. Louvado seja Deus. Podemos ser provados por algumas circunstâncias da nossa vida, mas a nossa vitória, ela será uma vitória eterna, ela será uma vitória plena, ela será uma vitória completa. Louvado seja Deus, porque Deus ele não tem prazer na ira, mas ele tem prazer em usar de misericórdia, ele tem prazer em curar, ele tem prazer em restaurar, ele tem prazer em abençoar, ele tem prazer em dar alegria. Ele tem prazer em suprir a nossa necessidade. O salmista Davi ele diz aqui: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. O favor de Deus, a bênção de Deus é muito maior do que os momentos de sofrimento, do que os momentos de angústia que nós possamos passar por essa vida. O favor de Deus, a bênção de Deus dura a vida inteira, vida que é eterna, vida que não termina, vida que nos foi prometida, vida que nos foi conquistada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui o salmista dizendo que durante a escuridão, durante os momentos de dificuldade pode vir o choro, mas a alegria ela vem pela manhã. Louvado seja Deus. A alegria vem quando Deus se manifesta em nosso favor. A alegria vem quando Deus ele estende a sua mão para nos livrar, para nos salvar, para nos abençoar, para nos curar. Então o nosso choro pode durar uma noite, pode durar um momento, mas não vai durar a vida toda. O sol ele vai nascer pela manhã, Deus vai entrar com a providência, Deus vai estender a sua mão de misericórdia, como está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 59. Diz a palavra de Deus: porque a minha mão ela não está encolhida para que não possa salvar, e nem o meu ouvido agravado para que não possa ouvir. Continue clamando ao Senhor, continue louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, buscando Ele em oração, meditando na sua palavra.
vivendo em obediência, porque Deus tem vitória para a sua vida, Deus tem solução para a sua vida, porque Ele tem prazer na misericórdia, Ele tem prazer em abençoar, Ele não tem prazer em castigar, Ele não tem prazer no nosso sofrimento, mas Ele tem prazer em nos abençoar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Continue na presença de Deus, o adorando, meditando na sua palavra, clamando a Ele em oração, na certeza de que um amanhã vem surgindo sobre a sua vida, na certeza de que Deus tem prazer em te abençoar, na certeza que Deus tem prazer em dar aquilo que o seu coração tanto almeja. Louvado seja Deus! O que Deus tem para nossas vidas são coisas eternas, são coisas maravilhosas que os nossos olhos nunca viram, que os nossos ouvidos nunca ouviram, mas Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no seu coração e que você e eu possamos seguir o exemplo de Davi, este homem de Deus que mesmo passando por muitas provações e dificuldades, ele não deixou de adorar a Deus, ele não deixou de salmodiar ao Senhor, ele não deixou de clamar ao Senhor, ele não deixou de ser fiel ao Senhor, mas ele perseverou e Deus lhe concedeu uma grande vitória. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Ilumina X, compartilhe esse vídeo, curta, e que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.